Olá, gente, bem-vindo à sexta aula aí do terceiro trimestre de 2022, ok? E o título da aula é A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família, ok? Vamos lá para a introdução, para a gente já entender o que é que nós vamos estar falando, essa sutileza contra as famílias, ok? Vamos lá para a introdução para a gente já ganhar tempo, ok? A introdução vai falar assim: nesta lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que valores fundamentais sobre os quais ela está edificada, ok? Trataremos aqui também dos perigos que rondam a família cristã, velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção, são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há narrativas que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero, ok? Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade como teoria Jederke. Vigiemos, isso mesmo. Então, o que eu quero já trazer logo de cara aqui na introdução, já dar uma explicação aqui bem básica, são uma verdadeira artilharia que é montada aí pelas ideias malignas, né? Já é uma artilharia bem montada aí, e se é uma artilharia com a ideia de guerra, nós cristãos também temos que ter as nossas artilharias e nossa maneira de se defender, o nosso escudo para se defender contra tudo isso que vem querendo destruir a família original, aquilo que foi projetado ali no jardim do Éden, ok? Então vamos lá. Vamos aqui para o primeiro tópico, ok? Que fala família, projeto de Deus. E o subtópico é uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem, ok? Mateus 19, 6. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia juntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar, ok? E mais com essa fala, Jesus respondeu que a família é uma instituição divina, foi Deus e não o homem que criou. A família, portanto, é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade, ao planeta inteiro, ok? Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família, ok? Vamos lá, célula, para o segundo subtópico, célula máter da sociedade ou célula mãe, a que dá origem, ok? No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida lá no livro de Gênesis 2:24. Ela é uma célula máter, ou célula-mãe, da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família, ok? Não precisa nem explicar muito isso aqui, ok? Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desegregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados, ok? Então, o que é que nós vemos ali? Um homem e uma mulher e um projeto de família. Foi isso que Deus criou.
não tem como mudar, não se muda isso. Algumas alternativas têm chegado aí ao século 21, mas isso não faz parte do projeto de Deus, isso não faz parte da instituição divina, ok? Então isso é coisa do homem. E o homem ele sempre gostou de inventar, o homem sempre gostou de tomar o lugar de Deus, o homem gostou sempre de querer substituir Deus. E nessa parte aqui é muito difícil, porque é uma instituição, ela é como uma base, é como um alicerce do planeta. Não tem como, não adianta. Sem família não tem como haver humanidade, não tem como haver sociedade. Então só se pode ter família através de um homem e uma mulher. Não adianta. Há invenções aí que estão colocando aí no século 21. Não faz parte do plano de Deus, ok? Então nós vamos lá. Segundo tópico. Fundamentos da família cristã. O casamento monogâmico e heterossexual, ok? No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge, ou uma mulher, ou um homem, ok? A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas sobretudo exigido, ok? Lá em 1 Timóteo 3:2. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar, ok? Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isso é um homem e uma mulher, ok? E é constituído por um homem e uma mulher quando Deus criou o primeiro casal e o chamou macho e fêmea, ali no livro de Gênesis 1:27. Por isso Jesus disse que Deus criou o homem e mulher, Mateus 19:4. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico, não há um terceiro sexo, não existe, ok? Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, isto é, um homem e uma mulher, ok? E falando aí da poligamia, monogamia, a bigamia, tudo isso aí, aqui na Constituição brasileira, ela não aceita, ok? Ela não aceita, passivo aí de cadeia, ok? Para quem não sabe, é passivo de cadeia. Então a nossa Constituição, ela não aceita, é só monogamia, é o homem e uma mulher. Nada de inventar moda aí. Então, para quem não sabe aí, a Constituição brasileira também, ela proíbe essa ideia de ter mais de que uma pessoa dentro do casamento, ok? Então, o que nós temos que ver aqui é um homem e uma mulher. Nós vamos ver aí, dentro, até biologicamente, ok? Não tem como, é umas invenções, mas a gente sabe que o inimigo ele tem uma maneira sutil. O título da lição já fala sutil, é uma coisa, uma sutileza, vem de mansinho, vem ali tal, olha, isso aqui que era errado, não é errado não. Lembra quando ele falou lá para Eva, mas ele falou que vocês iriam morrer? Não, vocês não vão morrer nada, vocês vão ser como ele. E a mesma coisa, até hoje Satanás usa a mesma tática. Olha, falaram que é errado, não é errado não, pode fazer, isso aí é certo, tal. E muitas das vezes aí nós estamos abraçando a ideia da serpente lá do Éden, ainda aos dias de hoje, mesmo sabendo de toda a sua trajetória, porque ela usa de artimanha, ela vai continuar usando de artimanha para enganar a muitos, e inclusive até os cristãos mesmo. Muitos cristãos, aos dias de hoje, têm aderido aí à ideia da serpente, ok? Trazendo lá de Gênesis para os dias de hoje, que a serpente continua com a mesma sutileza que levou Eva e Adão a
a pecar, ok? Então continua a mesma coisa. Então o que é que tem que ser feito? O que tem que ser feito é vigilância, oração, buscar entender o que é isso. Será que é certo mesmo? Até ontem era errado, por que hoje passou a ser certo? Então os princípios divinos, eles continuam o mesmo. A modernidade, a tecnologia, muitas coisas têm aparecido aí, mas a justiça divina, as obras divinas, ela continua as mesmas, não pode mudar, não tem como mudar. Mesmo que o homem mude, mesmo que o homem queira inventar moda, mas as coisas de Deus continuam as mesmas, ok? Então, vamos lá, segundo subtópico do segundo tópico, o casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou, não separe o homem, ok? Mateus 19:6. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito nesse trimestre que Jesus reconheceu a cláusula da exceção, o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Mateus 19:9. Nesse caso, ainda há a possibilidade do perdão para o cônjuge traído, ou que faz que o casamento não seja dissolvido. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão, ok? 1 Coríntios 7:15. Contudo, deve-se observar que essas são exceções, não a regra. Ainda há outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão, é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo, segundo Coríntios 6:4, ok? Então aqui fala-se muito, o apóstolo Paulo ele dá uma margem. Você é casada com um camarada, ele aceita ele conviver com você, espere que Deus faça uma transformação. Mas tipo assim, se você é um cristão e você procure casar com quem já está na igreja, não vá procurar pessoas lá fora para trazer. Mas se você casou, você se converteu ali na igreja e você já convivia com aquela pessoa, o apóstolo Paulo fala que você ore pelaquela pessoa para que Deus venha fazer uma transformação, ok? Essa é a exceção. Então não é que você vá sair, não, eu estou livre e quero casar e vou procurar uma pessoa fora da igreja para casar. Não é isso, ok? Ele está falando se já tem uma família formada, já tem uma convivência de alguns anos, e os dois não eram cristãos, ok? Ou a mulher ou o homem, e ali um ou outro aceita conviver com você daquela maneira ali, e não atrapalha a sua comunhão com Cristo. O apóstolo Paulo fala para você continuar e orar a Deus para Deus transformar a vida dessa pessoa. Mas não é para você deixar a congregação e sair procurando pessoas aí fora, ok? Então se você é livre, se você está na igreja, então procure alguém de dentro com a mesma fé, com a mesma servidão, ok? É isso aí que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Ok? Para a gente entender direitinho. Terceiro tópico, a sutileza na nova configuração familiar, ok? Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, conhecido como STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF,
em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplica para os casamentos, para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou em resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo, ok? A união estável. Essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira comprovou a reação entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. Lá em Gênesis 2:24. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea, Mateus 19:4, ok? O que é que nós queremos, que eu vou dar uma clareada aqui, para a gente entender. Isso aqui, meus queridos, é uma lei do Estado. É uma lei do Estado que ela vai dar, não é um casamento, a união estável, ela é similar, ok? Similar ao casamento, mas não é igual um casamento entre homem e mulher. Mas o que eu quero dizer, o nosso país, o Estado é laico, ele não é um país, mesmo que ele penda assim para o lado do cristianismo, mas ele não tem uma religião definitiva, ok? Então, muitas das vezes, ele vai contrariar, ele vai contra aquilo que era, e nós sabemos que antigamente o nosso país era cristão, ok? Nosso país era, a fé era católica, mas de um tempo para cá, ali, eu creio que foi na segunda ou foi na terceira, ali em 1890 ali, nós já vamos ver que a igreja ela vai se apartar, ela já vai se apartar do Estado. Então ali a igreja não tem mais aquele vínculo. Mas a gente sabe que na teoria é uma coisa e na prática é outra, ok? Então nós vamos ver que a igreja, mesmo ela tem a Constituição ou nosso país, ela pendendo para o lado cristão, mas quando fala de lei, vai chegar um momento que as leis dela, ela vai, como nós estamos vendo, contra a ideia cristã. Por quê? Nosso país é um Estado laico, mesmo que tenha essa tolerância, a diversidade de religiões, mas nós vamos ver que vai ter momento que ela vai contra os princípios, ok? Como nós estamos vendo aqui. Mas tem uma coisa interessante, aqui é uma lei do Estado. Quando nós falamos numa lei, nós temos a lei do Estado, nós temos a lei da natureza. Eu quero já falar aqui mesmo. A lei da natureza, aqui ela arrebenta a gente. Por quê? A lei da natureza é o seguinte, nós vamos ver ali o corpo. O que é o corpo? O apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios 12:12, ele vai falar que o corpo, ele é formado, e cada parte do nosso corpo ele tem uma função. Eu não quero falar que o cristianismo é o autor, isso aí é biologia, isso é universal. Eu citei aí o cristianismo porque ele chega a ser bom, aquilo que Paulo fala sobre a diversidade das partes do corpo, cada um dentro de sua função. Então, por mais que você queira inventar, mas não tem como. A lei da natureza, ela vai rejeitar aquilo que você quer e contra. É a lei da natureza, não tem para onde você correr. O corpo do homem ele é diferente do corpo da mulher, ok? Se eu perguntar para você qual é o órgão sexual do homem, você vai saber. E se eu perguntar qual é o órgão sexual da mulher, você também vai saber, ok? Então, não é a religião que tão somente é contra. A própria natureza ela vai rejeitar, porque não tem como, não tem como gerar filhos, não tem como dar continuidade à sociedade, pessoas do mesmo sexo, mesmo que você adote, mesmo que você faça inseminação artificial, mas você depende ali
da família, ok? Não tem para onde correr. Então são invenções, mas cada um pensa de uma maneira. Então, eu estou falando aqui da lei do Estado e estou falando da lei da natureza. A lei da natureza, ela rejeita, não tem para onde correr. Mas que você passe pela lei do Estado, como nós estamos vendo aqui, eles abrem uma brecha dentro da lei, mas quando se fala da lei da natureza, ela arrebenta com a gente, porque não tem como. Você pode mudar várias partes do seu corpo, mas as partes do corpo, ela já é formada com uma função, ok? Então não adianta a gente inventar muita moda, mas aí nós vamos ver que esse livre-arbítrio vai lhe dar esse direito. Só que toda plantação, ela tem uma colheita, todo é um acerto de contas, ok? Então, mas aí nós estamos vendo a brecha da lei, lei do Estado, mas a lei da natureza mesmo, ela vai rejeitar. Não tem como essas mudanças, né, ok? Mas que se invente dentro da medicina, dentro de muita tecnologia aí, mas nós vamos ver o que é divino, o que é característico, até porque nós somos formados de uma família, ok? Não tem para onde correr, de um homem e uma mulher, ok? Então nós vamos lá agora para o segundo subtópico do terceiro tópico. A sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo ao único gênero. Nesse aspecto, ele acredita que a expressão do gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. A expressão até difícil de falar aqui, nem sei se eu acertei, mas vamos lá. Genderqueer, assim uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que, mesmo tendo órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro do gênero, ou desse gênero, ok? Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade, conforme revelada na Bíblia, no Levítico 18. E é também uma geração das leis biológicas que define o sexo masculino e feminino. Aquilo que eu falei, não tem como ir contra. É biologia, entendeu? Lei da natureza, ok? Então nós estamos vendo aqui, são várias classes de ideologias, pensamentos, que fazem os seus grupos, ok? Então eles vão fazendo os seus grupos e cada um vai se identificando com aquilo que lhe vem na cabeça, ok? Então, o que é que nós podemos ver? Nós respeitamos, existe um respeito aí, porque é ser humano, então somos ser humano, então nós respeitamos isso aí, e o que nós não gostamos, como cristão, é a prática, não tem para onde correr, a prática ela não condiz com as ideias divinas, mas como ser humano, nós respeitamos e amamos as pessoas, ok? Mas a prática é uma prática que deixa assim, a gente meio chateado, sim, a palavra seria essa, mas nós amamos sim as pessoas, que é ser humano, e nós somos passíveis de erros dentro de muitas coisas que vêm sobre nossa cabeça, e às vezes nós nem sabemos que estamos indo contra a lei divina, às vezes não sabemos que estamos indo contra a lei de Deus, ok? Tem uma coisa que eu quero falar aqui, bem interessante. O inimigo, ele tem uma sutileza muito grande. O que é a sutileza dele? Ele podendo não atingir a Deus, ok? Ele não pode atingir Deus. Então o que é que ele vai atingir? Ele vai atingir a sua imagem e semelhança de Deus. Então quem é a imagem e semelhança de Deus? É o ser humano. Então nós vamos ver aí toda a atrocidade, que é tudo aquilo que a gente vê de errado que existe no planeta, é o ser humano induzido por quem? Para o inimigo. Eu quero fazer até uma metáfora bem interessante. Você pode ver, se você vai assistir um filme, acho que eu já falei sobre isso aí, quando o camarada ele não consegue pegar ali o protagonista do filme, ele vai lá e
pega a mãe, pega a irmã, pega a filha, pega a esposa, pega alguém mais próximo daquele camarada, que é para atingir ele. E o inimigo, ele age da mesma maneira. Como ele não pode atingir Deus, então ele vai usar as pessoas assim e trazendo uma espécie de cegueira. Nesse mundo aí, as pessoas fazendo algumas atrocidades aí, entendeu? Aquilo que eu falei ali, do que o apóstolo Paulo fala do corpo, o corpo e as suas partes, cada uma com a sua, com foco, é feito para uma maneira, para uma definição, ok? Para a gente entender aqui, nós não estamos aqui condenando ninguém, até porque nós não somos juízes, mas a ideia de amar o ser humano, independente da sua ideologia sexual, independente da sua vocação, nós amamos o ser humano. A prática que nós vemos que é uma prática difícil, entendeu? Mas nós amamos como o ser humano, ok? E agora nós vamos aqui para o quarto tópico, né? Princípios bíblicos para uma família sólida. O papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da informação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores aos seus filhos. Lá em Deuteronômio 6, 6-9. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia. Provérbios 8-9. A crise atual da família é uma crise de valores, onde a desestruturação familiar, a ausência de valores fortes predomina nesse aspecto. De alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cristãos dos céus. No meio dessa guerra cultural na qual se procura desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm um dever moral de dar a conhecer os seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família. Então tá aí a responsabilidade dos pais, e às vezes muitas das vezes deixando a desejar, ok? Muitas das vezes nós estamos deixando a desejar como pais, como aquela rigidez. Eu falo muito que há 30 anos atrás, mais ou menos, 20, 30 anos atrás, existia uma ideia de ética, de moral muito boa em relação à família, né? A gente respeitava os cabelos brancos, né? Independente. Até um vizinho ali, se visse a gente fazendo alguma coisa errada, chamava atenção e os pais ainda confirmavam. A escola, a mesma maneira, os professores, o que eles falassem, o pai nós chegava em casa e às vezes até tomava uma surra. É isso mesmo, porque não era como é hoje. Hoje você faz o errado, a professora reclama e os pais vão lá brigar com a professora, ok? E os cabelos brancos também dos vizinhos, qualquer vizinho que visse a gente fazendo errado, chamava a atenção, a gente respeitava, era assim. Alguns aí de seus 30, 40 anos sabem do que eu estou falando, e muitas das vezes nós estamos deixando, não se tinha ali muitos bens materiais financeiramente, mas essa questão de educação, essa questão de moral, essa questão de ética era muito boa. E hoje nós estamos perdendo isso aí, parece que está passando entre os dedos, entre as mãos aí, e nós estamos perdendo esse foco, que era um foco muito bom. E muitos dos nossos pais, nossos avós, não tinham assim um letramento, para ser mais exato, aí não tinha uma escolaridade aí aprofundada, mas quando se falava nessa questão moral e nessa questão aí de ética, de observância, de respeito para com os mais velhos, de respeito com as pessoas, isso aí era nota 10, ok? Muito bem. Agora vamos lá para o papel da igreja. O papel da igreja, aqui no segundo subtópico, alguém já disse que as famílias fortes fazem igrejas fortes, contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias iguais fortes. Na verdade, a igreja que é uma extensão familiar,
bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica, onde a família pode ser curada. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. 1 Pedro 2, 9 ao 10. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para o qual foi chamada. E é preciso atenção para isso. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte da sua vida, Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. É evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Eu quero dar aqui uma pincelada aqui, vamos aqui. Por outro lado, a igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção com isso. Rapaz, crítica, sempre vou estar criticando. Não que eu seja juiz, nem que eu seja bom, mas essa crítica aqui, ela é uma realidade daquilo que nós estamos vivendo hoje dentro do evangelho, dentro das igrejas. As igrejas, muitas das vezes, aí não vou colocar aí 100% todas, mas tem trazido alguns exemplos aí negativos. Vamos ser bem sinceros, e quem está aí dentro da igreja sabe do que eu estou falando em relação aí a passar uma boa imagem aí para as famílias e uma boa imagem aí para as pessoas. Então essa missão precisa ter uma atenção. Se eu sou um camarada briguento, será que eu sou um exemplo aí para a sociedade, para a família? Se eu sou um camarada egoísta, será que eu sou um exemplo aí para a sociedade e para as famílias? Se eu sou um camarada cheio de egoísmo, como eu falei, cheio de ranzinza, aquelas pessoas que só pensam nelas, aquelas pessoas que não condiz com aquilo que prega, com aquilo que fala nas escrituras. Será que é um exemplo mesmo? Então aqui, como a revista falou, é preciso prestar um pouco mais de atenção. Que caminho é que nós estamos levando essas pessoas? Para onde é que nós estamos levando essas pessoas? Temos que tomar bastante cuidado aí com o que nós estamos levando para a sociedade, ok? Nós precisamos observar, nós precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos levando para as pessoas, ok? Então vamos aqui para a conclusão, né? Chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas, como a do adultério, estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Um engordo do inimigo, do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, afirmar e inculcar nos filhos dos valores da fé que uma vez foi entregue aos santos, ok? Então essa missão cabe a mim e a você, levar isso aos nossos filhos, que os nossos filhos são o nosso futuro, é quem vai estar aqui na terra, é quem vai estar passando esse valor. Então, dependendo do valor que eu e você passar, é aquilo que vai ficar na cabeça dele. Então, nós temos que prestar muito atenção na semente, a semente que é lançada, como é lançada. Então, nós temos que observar bastante aí. Então, nós vimos aí as sutilezas que o inimigo ele vem querendo introduzir aí nas famílias, na sociedade aí, mas nós temos que estar esperto aí. E outra vez observar, outra coisa eu quero retificar aí, como eu falo, o material do trabalho de Jesus é o ser humano, ok? Então não vai querer trazer ódio ao ser humano aí, olha, é daquele jeito não. O material de Jesus é o ser humano, e Jesus, a gente viu que ele
observava muito aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade, e ele pegou ali para si, para estar ensinando, para estar ordenando, para estar passando aquilo. Então, ok, então ele não condenava, ele não aceitava as práticas, mas ele amava o ser humano. Então, cuidado aí para a gente não confundir as coisas. Tipo, em vez de abraçar, em vez de aconselhar, em vez de amar as pessoas, não trazer aquela ideia de intolerância, porque nós somos passíveis de erros mesmo, nós também erramos, nós somos seres humanos, ok? E as coisas erradas, elas são aí, mas é uma coisa que nós temos que ter em nosso coração, é amar o ser humano, independente que ele seja ser humano. Então nós não somos juízes, ok? Cuidado aí com a ideia de juiz, ok? Então eu quero estar deixando aqui, muito obrigado aí para aqueles que me acompanharam aí nessa lição, ok? Muito obrigado.